Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui mais essa manhã para juntos fazermos o nosso devocional, lermos a Bíblia e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 21. Nós estamos lendo aproximadamente um capítulo por dia e hoje chegando já ao finalzinho dessa leitura da primeira parte da história dos reis de Israel. Eu e a Rafa planejamos seguir com a leitura de 2 Reis a partir dessa semana ainda, mas convidamos a acompanhar conosco essa leitura que vai mostrar, ainda durante o reinado do rei Acabe, a sua esposa Jezabel, como ela foi uma mulher terrível e uma figura de uma pessoa que usa o nome de Deus em vão. Nós vamos ver como Jezabel armou um esquema com mentira e injustiça para causar a morte de Nabote e também de seus filhos, de toda a sua família. Essa família era vizinha ali do reinado do rei Acabe, e nós vamos ver como, dentre outras situações, Jezabel desagradou o Senhor e atraiu sobre ela a maldição. A consequência do pecado de Jezabel, da escolha, das atitudes, das decisões que ela tomou na sua vida, vão ser não apenas causa da morte dela, como também de uma maldição, de uma vergonha eterna. Então, Jezabel é um exemplo de uma mulher, de uma pessoa que nós não queremos seguir. Aprendemos com a palavra de Deus tanto bons exemplos que devemos seguir, como também maus exemplos que não devemos seguir. Então, te convidamos a meditar conosco. Ao final dessa leitura, queremos orar também pelas nossas famílias. Vamos começar pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê olhos para vermos as maravilhas da tua palavra, nos dê ouvidos para ouvir e um coração de entendimento. Seja nosso Mestre Espírito Santo, revela-nos a tua palavra e guarde em nossas mentes e corações. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Então aqui Acabe está oferecendo a Nabote para comprar a vinha dele, seja pelo valor que ele queira, ou daria uma vinha ainda melhor. E aí Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de te dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. A palavra de Deus nos ensina na lei de Moisés que era proibido pela lei do Senhor que uma tribo passasse, que uma possessão de terra passasse de uma tribo para outra, como nós lemos em Levítico e também no texto de Deuteronômio 36, especificamente Deuteronômio 36, 7, nós encontramos um verso que diz que ninguém deveria vender definitivamente a propriedade que herdou dos seus pais. Então Nabote aqui ele tanto usa o nome do Senhor, demonstrando o seu temor a Deus, como na sua decisão ele demonstra que ele estava comprometido a obedecer a palavra de Deus. Ele não está sendo egoísta, Nabote não está sendo olho grande, mas ele está simplesmente sendo zeloso pelo Senhor e pelo cumprimento da lei do Senhor. Ele disse: eu não te darei a herança de meus pais, porque essa era a orientação da palavra de Deus. Acabe deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a vinha, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, mulher de Acabe: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e comam, anima-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. E naquelas cartas Jezabel escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios
sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou, tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram como Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinha dito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no lugar destacado no meio do povo. Então, 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. O texto de 2 Reis nos informa que foi não apenas Nabote, mas também os seus filhos que foram de forma inocente apedrejados até a morte, por causa da mentira, da injustiça causada por Jezabel, que estava usando tanto o nome do seu marido, o rei Acabe, como estava usando o nome do Senhor em vão, para o seu próprio benefício. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, aqui volta o profeta Elias na história, dizendo: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos do sexo masculino. Em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira, fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. E ele segue dizendo sobre Jezabel, isso é o profeta Elias: os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem da cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Diz que nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Sim. Nós vemos nesse texto, então, Jezabel detalhando um pouco mais sobre a conduta, o caráter de Jezabel, uma mulher que representa aqueles que usam o nome de Deus em vão. Ela tinha algum poder, como esposa do rei, ela tinha recursos, autoridade que foram conferidas a ela na posição que ela estava de governo, mas ela usou essa influência, esse poder, essa autoridade para o seu bem, executando injustiça, usando da mentira para tomar vantagem própria e de forma detestável, assim desagradando o Senhor. Por outro lado, Acabe é aquele exemplo ou aquela figura da pessoa que vai atrás do que fala, não importa se é para uma direção, para o outro, qualquer coisa que Acabe ouvia, ele seguia. Se Jezabel estava dizendo para ele usar da mentira e para ele usar da injustiça e para ele tomar posse daquela vinha que não lhe pertencia, ele seguia. Se um profeta do Senhor, hoje nós lemos
sobre Elias. Ontem nós lemos sobre um outro profeta que não é nomeado, mas veio ajudar Acabe no momento de guerra contra o rei Ben-Hadad. Quando um profeta vinha e falava a Acabe, ele se humilhava, ele se submetia à palavra de Deus, mas quando uma outra pessoa vinha e falava algo contrário à palavra de Deus, ele também se submetia. E a Bíblia nos mostra como exemplo da vida de Acabe, que essa pessoa instável, que segue o que qualquer pessoa fala, segue a opinião dos outros, não vai viver uma vida de boa qualidade. Nós somos chamados pela palavra de Deus, a nossa família, a nos comprometermos com a palavra de Deus, custe o que custar. Assim como parece que Nabote e os seus filhos eram tementes a Deus e estavam comprometidos a obedecer a palavra de Deus. Mesmo com a morte deles, nós podemos ter certeza que o Senhor lhes garantiu um melhor lugar, porque eles morreram como pessoas inocentes, como pessoas justas, ao passo em que nós vemos Acabe e Jezabel vão ter um fim tão terrível e uma história manchada, desonrada por toda a história de Israel. Sim. Então vamos orar por nós, nossas famílias, que nós possamos ter o nosso firme fundamento, estarmos fundamentados na palavra de Deus, na vontade de Deus, cumprindo aquilo que Deus tem para nós, não sendo levados de um lado para o outro, mas nós estarmos firmes no Senhor. Esse é o desejo que nós temos para a nossa família e a cada dia encorajamos aqui a todos vocês que estão conosco a orar também, a pedir ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer mais para nós, Ele quer mais relacionamento, Ele quer que nós tenhamos mais intimidade, que nós possamos ter uma vida abundante. Jesus, eu vim para te dar vida e vida abundante. Então, que nós possamos estar vivendo uma vida abundante. Muitas vezes nós podemos, talvez, não estar vivendo o máximo do potencial que Deus tem sobre a nossa vida, daquilo que Ele tem para... Isso não quer dizer de algo só de nós recebermos, mas o quanto nós temos servido, o quanto nós temos compartilhado daquilo que Deus também tem para nós. Isso nos traz muita satisfação, né? Sim. Quando nós simplesmente só não recebemos a bondade, a fidelidade de Deus, a bênção de Deus na nossa vida, mas tudo isso que nós temos recebido, nós compartilhamos com aqueles que estão ao nosso redor. Então, que nós possamos também viver essa vida abundante que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Queremos orar com você. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Coloque agora diante do Senhor, coloque os nomes, as causas que vêm agora à sua mente, alguma coisa que tenha te preocupado. Vamos orar em relação àquilo que o Espírito Santo tem ministrado a nós através desse texto e também qualquer motivo de oração que você tem agora, coloque diante do Senhor. A Rafa vai estar nos conduzindo nessa oração, nós queremos orar pela sua família. Amém. Então, se você tiver um pedido específico, quiser escrever nos comentários, fique à vontade. Bom dia para todos vocês que estão aí com a gente. Sim. Nós amamos muito ter a presença de vocês e orar junto com vocês. Vamos orar, então, pelas nossas famílias. Pai, muito obrigado, Pai. Senhor que é grande, forte, poderoso, digno de todo louvor, de toda adoração, em quem nós tememos, Pai, e colocamos a nossa esperança. O Senhor, Pai, é o nosso fundamento. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa salvação. E nós não precisamos, Pai, temer, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos Exércitos, aquele em quem nós confiamos. Então nós queremos aqui, Pai, diante de Ti, diante do Teu poder, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, diante do Teu favor, Pai, colocar as nossas vidas, colocar as nossas famílias, colocar tudo aquilo talvez que tem deixado o nosso coração preocupado, ansioso, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti toda ansiedade, todo medo, toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus, seja ela física ou emocional. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, nossas famílias, nossos filhos, os planos que o Senhor tem para nós, Pai, que são planos de paz, planos de prosperidade, Pai, de um futuro. E o Senhor não deseja nos causar dano. Muito obrigado, Pai, que nós sabemos que o Senhor faz todas as coisas cooperar, Pai, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai. Então eu coloco diante de Ti a minha família e cada família aqui representada. Coloco diante de Ti, Pai, a família da Silvia, da minha sogra, Pai, seu casamento, o seu ministério, os seus filhos, os seus netos, em nome de Jesus. Coloco, Senhor, a vida da irmã Lúcia e sua família, seus filhos, Pai, a todos os descendentes que o Senhor tem prometido a eles. Nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua prosperidade e tudo aquilo que o Senhor tem. E recebe cada pessoa, Pai, que está agora ou estará, Pai, ao longo desse dia também. Abençoa sua família,
família, abençoa os seus filhos, abençoa o seu ir e o vir. Sim. Tudo aquilo que eles colocarem as mãos, Pai, possa prosperar. Amém. E que cada um de nós possamos viver, Pai, os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Que nós possamos, Pai, compartilhar os dons e os talentos que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. E que nós possamos viver a vida abundante que só o Senhor tem para nós. Que nós não estejamos sendo levados de um lado para o outro, mas que nós estejamos firmes, Pai, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua direção, andando, Pai, na sabedoria do Senhor. É isso que nós pedimos para nós, nossos filhos, nossa família e cada um aqui que nós estamos, Pai, orando e compartilhando esse momento juntos. Em nome de Jesus, amém. Assim seja, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Amanhã nós vamos concluir essa leitura de 1 Reis e na sequência vamos continuar lendo 2 Reis, aprendendo com a história dos reis de Israel, mais sobre o coração do nosso Deus e também sobre o que Ele tem preparado para as nossas famílias. Amém. Então tenha um dia muito abençoado e nos vemos amanhã. Nós amamos vocês. Tenha um dia abençoado.